Demorou, mas Carlos Sainz finalmente disse não para Audi e para Alpine e decidiu ir para Williams depois que deixar a Ferrari. Foi um golpe duro para a Audi, que comprou 100% das ações da Sauber, que vai mudar de nome e de cara em 2026. Também mostra o quanto a equipe de fábrica da Renault, a Alpine, está sem moral. Essa foi a saga mais longa na dança das cadeiras de 2024. Ficou tudo parado enquanto Sainz esperava abrir uma vaga numa equipe de ponta depois de ser dispensado pela Ferrari. As portas se fecharam para o espanhol na Red Bull e na Mercedes. Daí, ele teve que escolher entre as 3 piores equipes de 2024. Sainz assinou um contrato até pelo menos 2026, segundo a Williams. Ele vai ser parceiro de Alex Albon, formando uma das melhores duplas do grid, mas vai correr numa das equipes mais fracas, pelo menos no curto prazo. Sainz diz estar convencido de que a Williams tem tudo o que precisa para dar a volta por cima e ser bem sucedido na Fórmula 1. Ele põe fé na liderança sólida e nas convicções do chefe de equipe, James Vowles, além da diretoria da Williams, que também pesou na decisão. Vowles disse que foi uma declaração forte de intenção de ambos os lados. Ele acredita numa trajetória de longo prazo da Williams, mesmo que os resultados na pista sugiram certa estagnação. Foi um anúncio ousado da Williams. Vowles disse que ninguém deve ter dúvida sobre a ambição e o impulso da equipe e acrescentou que é um time sério que está investindo para poder voltar ao topo do grid. Mas outras equipes, inclusive as outras pretendentes de Sainz, podem dizer o mesmo. Então, o que convenceu Sainz de que esse projeto e não os outros era o certo para ele apostar? A Audi não costuma falhar no automobilismo. Suas vitórias em carros esportivos, turismo, rally e até na Fórmula E comprovam isso. Porém, a incapacidade de convencer Sainz é um sinal preocupante. O problema não é apenas não ter convencido o espanhol. Se ele tivesse escolhido a Red Bull ou a Mercedes, a Audi entenderia, pois elas ofereceriam resultados imediatos. Mas a rejeição em favor da Williams deve ter acendido um sinal de alerta na Audi, que já deu início à reformulação, a começar pela contratação do ex-chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto. Essa mudança de regime poderia ter mudado a opinião de Sainz, já que ele é um antigo aliado de Binotto, que foi quem contratou o Sainz na Ferrari. O problema é que isso aconteceu tarde demais, tanto em termos de prazo, quanto de tempo necessário para Binotto definir um caminho e aí talvez convencer Sainz de que a Audi está no rumo certo. O fato de Andrea Seidl, líder de Fórmula 1 da Audi, que está de saída e que também trabalhou com Sainz, não ter conseguido convencer o espanhol, indica que ainda tem muito trabalho a ser feito. Veja, no papel, a Audi tem vantagem sobre a Williams. Ela tem o próprio programa de motores, tem líderes que Sainz conhece bem dos tempos de McLaren e Ferrari, e tem o poder de ser uma das maiores fabricantes de carro do mundo. Isso deveria fazer Sainz pender para o lado da Audi. É claro que falta algo na equipe que a Audi está comprando. Há um investimento contínuo nas instalações e uma campanha de recrutamento que está expandindo a força de trabalho da Sauber. Então, é uma equipe em transição. Porém, não se deve negligenciar o presente do processo de audificação. Apesar de ter funcionários competentes e instalações decentes, a Sauber ainda é fraca. Esse detalhe teve papel crítico na substituição de Seidl. Sainz recebeu um forte argumento de Seidl e conversou com Binotto também, mas ele não ficou nem perto de ser convencido. Talvez o espanhol esteja errado, pode ter virado as costas para a chance de estar numa Audi campeã daqui a alguns anos. Mas ele não é o tipo de pessoa que faz julgamentos infundados. Sainz conhece bem os pontos fortes de uma equipe de fábrica. O problema é que as desvantagens são muitas. Portanto, o veredito do espanhol é condenatório para a Audi. Na disputa acirrada pelos pilotos disponíveis, a Audi não convenceu Sainz de que ela é a opção menos ruim. Chega de criticar a Audi. Vamos então falar de uma equipe de fábrica ainda mais confusa na Fórmula 1, a Alpine. E ela mandou o seguinte recado para o Sainz: nós vamos deixar de ser uma equipe de fábrica. Sim, é confuso, mas é coerente. Basicamente, a Alpine não estava na briga até Sainz ser informado de que a Renault estava disposta a se livrar do próprio motor e virar cliente da Mercedes. Vale recapitular aqui. O espanhol queria um projeto de longo prazo. As novas regras de carro e de motor que entram em vigor em 2026 pesam muito na escolha do que é melhor no longo prazo. A parte do motor nessa equação vai ser crucial. É a primeira grande mudança na era dos V6 turbo-híbridos, com uma divisão quase 50-50 entre motor de combustão interna e energia elétrica.
A Williams, assim como a McLaren, está se preparando para ser cliente da Mercedes no longo prazo, optando por manter o atual fornecedor de motores para o novo ciclo de regras. O que se comenta é que, assim como em 2014, no início dessas regras, a Mercedes está bem. O desejo de Sainz de fazer parte desse projeto foi reforçado quando Flávio Briatore foi para a Alpine, convencendo o CEO da Renault, Luca de Mel, de que a melhor estratégia era tentar um acordo com a Mercedes. Isso reavivou as conversas com Sainz. Portanto, foi especificamente a mudança de equipe de fábrica para cliente da Mercedes que fez da Alpine uma opção mais atraente. Isso mostra o quanto Sainz valorizou o motor na hora de decidir, e mostra como a Alpine era pouco atraente com o próprio motor. A Alpine continuava a falar bem do motor Renault para 2026, mas fazer isso era meio óbvio para não deixar os planos tão evidentes. O movimento de Briatore eliminou uma das vantagens claras da Williams sobre a Alpine. Até aí ok, mas depois ficou claro que isso não foi suficiente para a Alpine convencer Sainz. Sinceramente, a Alpine só pareceu entrar na disputa prometendo ganhos rápidos a curto e médio prazos. Há potencial para ser uma boa equipe, mas ela ainda está sendo minada pela liderança desajeitada da Renault. A estratégia de Briatore pareceu ter pouca substância e uma grande chance de fracassar. Com a notícia na semana passada de que o chefe de equipe, Bruno Famin, deixaria o cargo em agosto, o grupo de Sainz sentiu que a Alpine seria um lugar incerto demais para arriscar. A Williams não tinha um bom argumento para seduzir Sainz em comparação com a Alpine. E não era muito mais atraente que a Sauber, mas, por outro lado, ela tem uma base mais sólida, consistência e uma estratégia clara. Ficou cada vez mais evidente que Vowles estava confiante em garantir Sainz no início de junho. Na ocasião, ele mudou de "não quero falar sobre pilotos em público" para "Sainz é o nosso alvo número 1". Claro, houve reviravoltas desde então até o anúncio de Sainz. Parecia que Vowles poderia se arrepender de afirmar que, na opinião dele, seria uma decisão fácil para Sainz. Foi uma afirmação ousada. A Williams coleciona decepções nesse século. Parecia pequena em comparação com uma fabricante do porte da Audi ou até mesmo com a Renault, mas está numa boa trajetória desde que foi comprada pela Dorrington em 2020. E Vowles, que assumiu no ano passado, trouxe o renomado Pat Fry como diretor técnico. De quebra, ele convenceu Alex Albon a assinar um contrato de longo prazo e expandiu a equipe para cerca de 1.000 funcionários, incluindo várias contratações importantes anunciadas no final de junho. A chegada de gente capacitada é importante para quem deseja se reerguer. Não se trata de um único departamento ou indivíduo, embora em termos percentuais tenha havido um grande esforço para expandir o departamento de aerodinâmica. Trata-se de melhorar em todas as áreas. Vowles tem forte apoio do conselho da Williams, que está investido conforme prometido. Ele está expandindo a equipe e parece ter modernizado várias partes em termos de instalações, sistemas e cultura de trabalho. A impressão que se tem é de que a Williams precisava se modernizar nessas áreas-chave e Vowles tem feito um bom trabalho nesse sentido. Ele acredita que a equipe é totalmente diferente de 3 anos atrás e Sainz, pelo visto, concorda. Não foi fácil para o piloto chegar a essa conclusão, já que o espanhol levou um tempo pensando. A dinâmica da Fórmula 1 fortaleceu ou enfraqueceu as outras equipes. No final, prevaleceu a honestidade com que Vowles conduziu as conversas. A questão é, o que pesou para Sainz? Foi o projeto de longo prazo ou o panorama atual? Aparentemente foi 70-30. Embora a Williams tenha apenas 4 pontos no ano, ela está mais perto que a Sauber de ser protagonista. Se a gente tivesse que adivinhar qual carro vem melhor em 2025, talvez a gente apontasse a Alpine. Acontece que as perspectivas de curto prazo são bastante sombrias para as 3 equipes. A Alpine fez mais progresso do que a Williams na temporada. Ela até teve uma sequência razoável de pontuações, mas 2 fins de semana ruins na Grã-Bretanha e na Hungria tornaram as coisas mais instáveis. A Williams e a Alpine são carros pouco confiáveis no Q2 que podem brigar por pontos. A Sauber não é tão competitiva assim. Se fosse para correr com um carro em 2024, seria quase um cara ou coroa entre a Alpine e Williams, mas a Alpine leva uma pequena vantagem. Olhando para o ano que vem, a Alpine tem um histórico recente melhor de produzir carros competitivos, mas tem de novo uma liderança técnica nova. Então, ainda não se sabe se a posição atual dela reflete uma nova ordem ou um ponto baixo do qual ela vai se recuperar como já fez no passado. A Williams tem boas oportunidades de melhoria, considerando que o carro atual está muito acima do peso. No início do ano, ele ficava 10 a 15 quilos acima do limite, perdendo cerca de 4 décimos por volta.
Ela deve levar o ano todo para resolver isso. Algum progresso foi feito, mas ainda tem muita margem para ganho de desempenho. Além disso, as dificuldades da Williams em 2024 resultam de um inverno terrível que provavelmente não vai se repetir, já que houve uma grande reformulação nos sistemas e na filosofia de design. Então, a equipe poderia melhorar no curto prazo. Seria surpreendente, com base na performance atual, se a Williams não se saísse melhor que a Sauber e posteriormente que a Audi. O Sauber C44 carece de downforce, minou a confiança de Guan Yu Zhou, reage mal a ondulações, tem problemas com a dianteira em curvas lentas e instabilidade na traseira em curvas rápidas, e ainda sofre com uma taxa de desenvolvimento lenta. E qual é o futuro técnico dessa equipe, considerando que o diretor técnico James Key foi contratado pelo seu antigo chefe na McLaren, Andrea Seidel? Embora o teto da Alpine seja mais alto, há razões suficientes para duvidar de que ela vai entregar o esperado. Talvez pela perspectiva de longo prazo problemática, ficou difícil para a Alpine convencer Sainz de que valeria a pena arriscar.